Aleluia, gente boa de Deus, que bom que vocês vieram aqui nessa noite. Eu fico imensamente feliz da oportunidade desse nosso encontro aqui nessa tarde, né? Eu fico feliz de rever o pastor João, tão amigo, tantos outros irmãos, né, que já são amigos de tanto tempo e podemos estarmos juntos. Agradeço muito ao Rogério que foi me buscar lá em casa, né, lá na zona norte de São Paulo, e eu espero que você sinta muita paz aqui. Eu espero que você sinta alegria, sinta felicidade, sinta liberdade, porque onde está o Espírito amoroso de Deus há todas essas coisas. Onde está o Espírito amoroso de Deus, a paz, a alegria, a liberdade e a felicidade. Isso não é uma frase de efeito, né? Mas com toda certeza o Espírito do Senhor está conosco aqui. Se não fosse assim, não teria nenhuma razão essa nossa reunião. Mas tão certo como o ar que nós respiramos, é que o Espírito do Senhor está conosco. Você pode sintonizar aí hoje a emissora do alto aqui. Você pode sintonizar, o sinal está bem forte aqui. Glória a Deus! E a emissora do alto está transmitindo uma importante mensagem do amor de Deus nessa noite aqui. Muito bom você ter vindo aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio, eu sou casado com a Rose, há 31 anos. Nós temos 3 filhos, o Israel, o Marcel e o Christian. O Christian é o nosso caçulinha, que tem 17 anos e vive com a gente. Eu já tenho 2 filhos casados, o Israel e o Marcel. O Israel casou com a Paty e o Marcel casou com a Tati. A gente espera que o Christian daqui a algum tempo conheça alguma Nath, né? Aí as noras não toma tempo na igreja para falar das noras. É a Paty, a Tati e a Nath, fica fácil. Mas talvez não seja assim. Mas eu tenho também a felicidade de dizer que o Israel e a Paty, a Paty teve um bebezinho, o Daniel, e essa semana eu sou avô, né? Gente, o neto diz que é a sobremesa da vida, né? É a sobremesa da vida, mas não vai acabar assim. Depois da sobremesa ainda tem um cafezinho ainda, né? Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz, muito agradecido a Deus de ter me dado esse netinho, e agora a minha família, eu tenho que falar do meu netinho, né? Eu continuo sendo um ajudador voluntário do trabalho missionário na Índia. Eu tive um probleminha de saúde, mas eu tenho orado a Deus que eu gostaria muito de completar 20 anos. Agora em outubro vai fazer 20 anos que, se o Senhor me permitir, irá completar 20 anos como ajudador do trabalho missionário lá na Índia, né? Desde 1994. Eu peço que você ore por esse trabalho. Eu conheci, tenho convivido com ele. Os missionários ganham $30 por mês, né? O kit é uma bicicleta com a qual eles viajam longas distâncias, o megafone que amplifica a voz, que prega todo dia, gente, de manhã até de noite, e é uma rede, que é a cama deles, que eles levam na garupeira. E esses irmãozinhos que eu conheci tão bem, eles só fazem o que eles fazem porque eles amam a Jesus. Eles só fazem o que eles fazem porque eles entendem o que é o reino de Deus, que não é um reino material, que não é um reino político, mas é um reino espiritual que se instala no coração das pessoas. E a promessa lá de Daniel capítulo 2 é que esse reino espiritual ele se estenderia por toda a terra, e é um reino que nunca será destruído. E nunca será destruído. Só que ele não é material, ele não é político, é um reino espiritual. Eles entendem, os missionários da Índia, a sublime missão que eles têm, que nós temos também, de iluminar espiritualmente o mundo, né? Você já teve um lugar que tem sensor de presença? Por exemplo, hotéis tem isso, né? Eu acho muito interessante. Sempre que eu passo no corredor assim que tem um sensor de presença, eu fico pensando naquilo, né? Onde você vai andando,
Eu não consigo não dizer ao Senhor, meu Deus, esse é o sentido espiritual da nossa vida. Onde a gente andar, a luz do Senhor Jesus há de brilhar, não é? Essa é a nossa sublime missão que temos de iluminar espiritualmente o mundo. Então, gente, olhe pelo trabalho na Índia, olhe pela minha família que eu acabo de apresentar a você aqui. Eu gostaria que o irmão Márcio pudesse ajudar o irmãozinho também com a guitarra, só pela comunidade, pela comodidade, né? Eu continuo detentor de um prêmio muito importante. Você perdoa a falta de modéstia de falar isso, mas um tempo atrás eu ganhei um prêmio muito importante. Meus filhos ficaram muito orgulhosos de mim. Eu ganhei o prêmio como o missionário mais desajeitado do Brasil. Por isso eu vou socorrer dos irmãozinhos ali para tocar uma canção. Te dá um sol maior, irmão. Gente, eu escrevi essa canção, eu tinha 16 anos. Já faz uns 3 anos já. Que eu não lembro mais quanto tempo faz. Quando a gente vai ficando velho, né? Duas coisas, gente, acontecem com a gente. A primeira é que você começa a esquecer as coisas. A segunda, não lembro mais a segunda. A letra dessa canção foi bem interessante, que eu escrevi essa canção, eu vivia em Salto Grande, uma cidade pequena do interior de São Paulo, e eu fiquei sabendo que estavam cantando essa canção em Ourinhos, em Assis, e eu fico admirado até hoje como ela se espalhou. Eu registrei essa música, porque em 1976 eu gravei, em 79 eu gravei numa gravadora chamada El Heraldo, lá da Argentina, então eu registrei a música, e foi importante ter registrado. Foi uma das poucas músicas que eu registrei, senão apareceu muita gente dizendo que fez essa canção, mas na verdade, como diz a Bíblia, eu escrevi essa canção, tinha 16 anos. A letra diz: a alegria está no coração de quem conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do Senhor é o amor que só tem quem conhece Jesus. Interessante, no ano de 98 eu vim da Índia com uma decisão que eu mantenho até hoje. Eu estive na reunião e nessa reunião eu decidi sustentar 40 famílias de missionários. Eles ganham pouco, $30 por mês, mas você somar 40 dá $1.200 todo mês. E quem me conhece há 31 anos sabe que eu não falo de dinheiro em lugar nenhum, né? E eu vivo dos meus CDs, dos meus livros. E eu tomei essa decisão. Meu pai ficou muito preocupado. Ele veio conversar comigo chorando e disse: meu filho, eu vim com um sapato muito ruim lá da Índia. Meu pai chorando, ele disse: meu filho, mas você não pode comprar nenhum sapato, filho. Como é que você vai sustentar 40 famílias? Eu disse: papai, eu não sei também, mas o senhor vai ver que Deus vai fazer uma coisa muito linda. E logo em seguida o padre Marcelo Rossi gravou essa canção e vendeu, já saiu aquele CD dele vendido 2.600.000 cópias. E eu recebi os direitos autorais. E o que eu recebi já de cara deu para sustentar os missionários durante 5 anos. Depois eu escrevi um livro que a MK editou, a Saraiva vendeu. 90% do rendimento desse livro vai para sustentar esses missionários. Eu sei que mesmo eu doente, nunca faltou o dinheiro para os missionários. Até hoje. Por isso que eu quero chegar a 20 anos. Me ajude nessa oração. Não é uma vaidade, mas será uma grande vitória para mim, pelo menos completar 20 anos jogando assim esse trabalho. Vamos cantar uma vezinha, sentado mesmo. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor
Você pode aclamar aplaudindo e abrindo os lábios e bendizendo ao Senhor, dizendo o que Ele é para você. Você pode dizer: Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Ele é água viva, Ele é luz do mundo, Ele tem poder sobre a morte. Jesus é meu Senhor, Ele é meu amigo, Ele é tudo na minha vida. E se aclamar, e também, se você for aplaudir, que seja a melhor salva de palmas que você pode. Mas o melhor, eu quero ver como que vai ser isso aqui nessa tarde, por causa só da presença do Espírito amoroso do Senhor Jesus. E já conhece das necessidades daquelas famílias eram supridas, e a mamãe não fazia publicidade do que ela fazia. Eu lembro que eu era o companheirinho da minha mãe, e ela olhava para mim e ela dizia: filho, esse é o nosso segredo. Ela me pedia sempre para que não contasse a ninguém o que ela fazia. Mas eu me lembro muito bem que quando ela chegava naquelas casas simplesinhas, aquela gente pobrezinha, eu lembro que até as crianças ficavam muito animadas, porque sabiam que a mamãe iria suprir um pouco da necessidade daquela gente. Eu me lembro de dias frios, como se fosse agora mesmo, a mamãe colocando meia quentinha nos pés geladinhos daquelas crianças pobres, e ela temperava a sua boa ação com palavras que só valorizavam as pessoas, só lhes davam esperança e lhes davam ânimo. A mamãe nunca perguntava de que religião a pessoa era quando ela entrava numa casa. E eu me lembro com muita viva saudade que a mamãe sempre me dizia: isso nada importa, filho. Então, eu aprendi o que é o reino de Deus quando era criança, porque eu vi o reino de Deus instalado e funcionando dentro do coração da minha mãe.
Quando eu fiz uns 16 anos, eu queria dizer isso. A alegria entrar no coração de quem conhece Jesus. E a mamãe conhecia Jesus, conhecia o seu espírito assim de uma forma tão de perto, como eu desejo conhecer hoje, como eu desejo que meus filhos e até o meu netinho conheçam um dia. Conhecer Jesus de perto, o seu espírito tão amoroso. A paz, a mais profunda, tem aquele que conhece Jesus. E o sentimento mais precioso é o amor. O reino de Deus é feito de amor. O amor é a verdadeira manifestação de Deus, porque Deus é amor. Essa é a canção, tão simplesinha. Eu não fiz aquela parte do posso pular uma tropa e saltar a muralha. Isso me custou 50% dos direitos autorais, porque ficou sendo uma música só. Mas eu não fiz essa parte, até eu não aconselho a cantar essa parte do posso pular a tropa e saltar a muralha, por exemplo, num presídio, né, gente? Vai dar ideia para os presos, né? De saltar a tropa, pular a muralha e fugir de lá. Abra a Bíblia comigo, é claro que estamos falando aqui das 7 igrejas do Apocalipse, e para mim surgiu a última e mais triste, a igreja de Laodiceia. Então abra em Apocalipse capítulo 3, e eu vou usar 2 textos hoje. Abra em Apocalipse 3 e vamos ler a partir do 14. Mas antes disso, me deixe dizer a você que eu tenho plena consciência que a pregação só é a palavra de Deus quando o Espírito do Senhor fala. Senão é um discurso que não serve para nada. E eu não vim aqui fazer nenhum discurso. Eu quero muito que o Espírito de Deus fale conosco nessa noite. E isso possa nos fortalecer, isso possa nos edificar. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, aquele que tem certeza de que Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e nem és frio nem quente, é morno, né? Tomara que fosses frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: eu sou rico e estou enriquecido e não preciso de nada, e não sabes que és um desgraçado, pobre, miserável, pobre, cego. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam ser, pois zeloso arrepende. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Só até aí, gente. Você pode se sentar, por favor. Aleluia. Gente, algumas características da cidade de Laodiceia, a quem foi dirigida essa 7ª carta. Laodiceia não é importante, talvez você já saiba, tudo isso apenas uma breve recapitulação. Era uma importante rota comercial, tinha muito comércio, tinha shopping centers, vamos dizer, se fosse hoje também. Muito comércio. Eles produziam coisas importantes, como uma das mais famosas das coisas que se produziam lá era a tal da lã preta, que era muito famosa naquela época. Laodiceia é uma cidade que tinha muitos bancos, uma cidade muito rica, e também tinha um importante centro oftalmológico, e eles produziam colírio, que era muito famoso, e eles vendiam muito aquele colírio. E também tinha as famosas termas, né? Um tipo de caldas novas, ou poços de caldas. E o turismo ali era muito grande, tinha
os banhos, tinha os resorts, né? Era uma cidade muito rica. E a igreja de Laodiceia também era muito rica materialmente. E eu separei 3 coisas. Eu sei que eu tenho que dizer muito rápido, porque não vim aqui fazendo um estudo bíblico, mas eu separei 3 coisas para dizer dessa igreja. E a primeira das características que eu quero dizer dessa igreja, e por isso a carta é escrita por aquele que é o Amém, pelo Espírito de Deus, dizendo dessa igreja, que a conhecia muito bem. A primeira das coisas que era uma igreja que confundia riqueza espiritual com riqueza material. Uma igreja que confundia, queria alimentar a alma com aquilo que é para o corpo. Sabe, eu não tenho nada contrário a uma pessoa que tem talento para negócios, uma pessoa que é bem sucedida e tem capacidade de ganhar dinheiro. Uma pessoa tem assim. O ruim é quando a pessoa começa a querer alimentar a alma com aquilo que é para o corpo. O que é para o corpo é para o corpo, o que é para a alma é para a alma. Uma igreja que confunde, por ser rica materialmente, ela acha que, por consequência, é rica espiritualmente automaticamente. Por isso, o pastor João, quando me disse para cá, disse: irmão, essa que sobrou para você, a igreja que nós estamos vivendo hoje, e eu acredito que seja mesmo, né? Se você não tem dinheiro, as pessoas já acham que você está cometendo algum pecado, alguma coisa errada na sua vida. Isso é quando alguém confunde riqueza material com riqueza espiritual. Eu digo a você, sem nenhum medo de errar, que no reino de Deus, o que é espiritual tem prioridade. O Senhor diz assim: a roupa, o corpo é mais importante que a roupa. E eu vou acrescentar aqui e dizer que o espírito é mais importante que o corpo. O corpo é mais importante que a roupa. E eu digo a você, o espírito é mais importante que o corpo. No reino de Deus, o que é espiritual tem prioridade. Jesus considera a verdadeira felicidade. Felicidade tem um monte de felicidade. Existe felicidade afetiva, existe felicidade material, existe felicidade física e felicidade espiritual. Jesus considera a felicidade espiritual acima de qualquer outra felicidade. A felicidade espiritual não depende do que a pessoa tem, ela vem do Espírito. A felicidade espiritual é quando alguém está harmonizado com o reino de Deus por dentro. Eu digo a você, ela não precisa ter por fora nem uma vez e meia mais do que a vida precisa para ser feliz. Eu vou dizer de novo isso. Quando alguém tem o reino de Deus dentro de si e entende esse reino espiritual, por fora ela não precisa ter nenhuma vez e meia mais do que a vida precisa para ser feliz. Jesus, ele nunca prometeu colocar ninguém na revista Forbes como as pessoas mais ricas materialmente falando do mundo. Mesmo porque esses milionários ou bilionários, eles têm milhões de vezes mais do que vão precisar na vida. Não é isso que faz alguém feliz. Agora, quando você está harmonizado, você tem algo precioso por dentro, que é o reino de Deus instalado dentro de você. Por fora você só o que a vida precisa para você ser feliz. Glória a Deus. Jesus disse que trabalhe não é pela comida que perece. Ele não estava aconselhando ninguém a parar de trabalhar, mesmo porque, né, a árvore está plantada num lugar, ela não paga imposto, mas ela tem que produzir fruto. Jesus não estava aconselhando ninguém a parar de trabalhar, a gente tem que ralar. Eu digo para os meus
Eu digo para eles, filhos, quando eles eram jovens, eu digo, você tem que ralar, tem que estudar, tem que trabalhar, porque a gente escapa da morte, mas a gente não escapa da vida. A vida a gente tem que encarar, a gente tem que estudar e trabalhar para construir para o bem, não é? Jesus não estava dizendo isso, mas ele disse, não trabalhe pela comida que perece, mas trabalhe pela comida que salva e permanece para a vida eterna. Ele estava falando da vontade de Deus. O reino de Deus acontece, se instala onde a vontade de Deus é feita. Quando a gente ora, a gente diz, venha teu reino, só tem uma vírgula. A próxima expressão é, seja feita a tua vontade. Venha teu reino, Senhor. Instala o teu reino dentro de mim. Seja feita a tua vontade na minha vida, ó Deus. Instala esse reino espiritual, porque quem tem dentro de si a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a paciência, a compaixão, o domínio próprio, a paciência, a humildade, não precisa ter por fora mais do que a vida precisa. O reino de Deus, o que é espiritual, tem prioridade. É a verdadeira riqueza que nós temos, é espiritual. Jesus só falou isso. Quantas vezes ele disse que a riqueza material, gente, é tão passageira, gente. O que é material é tão passageiro, não dura nada. Mas o que é espiritual dura para sempre. O seu corpo só existe para que o Espírito se manifeste nesse corpo. O que é espiritual é mais importante. E a igreja de Laodiceia, como a igreja de hoje, infelizmente, generalizando, ela não percebe isso. Quanta arrogância, quanta megalomania, quanta jactância. Tem aquele funk que chama da ostentação, né? Eu não quero criticar nada e nem ninguém, né? Mas eu não aguento ouvir aquele funk da ostentação, em que só fala de carro, de joia, e fica cantando e mostrando as coisas. Agora, se eu não suporto o funk da ostentação, muito menos culto da ostentação, em que a pessoa vai dizer, eu já comprei minha iate, eu já comprei essa semana um apartamento, minhas empresas, isso aqui, eu já comprei aquele outro, eu já ganhei aquele outro, e eu estou conquistando mais, eu também já mobilei minha casa com os designers mais importantes do mundo. Eu estava uma vez num culto desse com o Maurão, que é aquele que manipula bonecos, né? Ele, o Maurão, uma pessoa dizia, eu já comprei um apartamento, ele dizia, parabéns! Eu falei, vamos orar, todo mundo olhando na gente. Eu falei, mas ele falava para mim, mas Cláudio, eu vou falar o quê? Eu vou falar aleluia. Ele só está falando das coisas que ele comprou, que ele teve. Eu tenho que falar parabéns. E ele já estava me incomodando, porque vinha outro e dizia, o que é que você já conquistou? Olha, eu já comprei minha casa própria, até o iate, ele está falando, parabéns. É um culto para se exaltar a si mesmo. Aleluia. Aquela gente de Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias, é essa característica. Eu preguei numa igreja nos Estados Unidos, eu não vejo a hora de sair desse item 1 e chegar no 2, mas eu tenho que falar. Eu preguei numa igreja, não por causa de mim, mas por causa do diretor da nossa missão, pastor Vargues, né? Eu preguei numa igreja chamada Lakewood Church, fica no Texas, no domingo de manhã. O pastor me levou para ver, o pastor John Osteen me levou para ver as benesses daquele templo, né? E ele me levou na sala de musculação completa, com todos os aparelhos. Ele dizia, eu sou estranho aqui. Eu falei, deixa eu pensar que a igreja tinha que ter sala de oração, mas é sala de musculação mesmo? É sala de musculação. E o ginásio de esportes, depois o parque aquático, né? Eu fui pregar, tinha pouca gente ali dentro, mas o pastor disse, irmão, a maior parte das pessoas domingo de manhã assistem o culto das piscinas. Eu dei uma olhadinha lá. Na hora da ceia,
os diáconos de gravatinha borboleta preta e paletozinho branco servindo a ceia. Eu vi aqueles irmãos descendo do tobogã e pegavam como se aquilo fosse petisco e refrigerante. No púlpito tinha um frigobar, eu nunca tinha visto isso, que é um suco, irmão, uma fruta, que é o doce. Não, meu irmão, só vim aqui para pregar mesmo, irmão. E madeira, não sei da onde, e tapetes persas, e tanta coisa. E o pastor tinha me dito que gastou na reforma ali 50 milhões de dólares. Naquela manhã eu estava pregando e só pensando, quando terminar essa mensagem, nem no aeroporto eles me levam para mim embora. Porque eu preguei: Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas. Glória a Deus! Aquela preocupação tão exagerada com o reino de Deus material, gente. Se gasta milhões com o reino de Deus material, com diversão para as pessoas. Outro dia eu assisti um programa lá que tem aqueles debates, esqueci lá, o HIT lá, né? Programa de debate sobre MMA, fazer um ringue na igreja, e um soco o outro, e tanta coisa, e já balada gospel, não sei o que mais, para divertir. É tudo para querer construir um reino de Deus material. Se gasta milhões com isso. Glória a Deus! E o reino de Deus é espiritual, meu irmão. Aleluia! Estão confundindo e acham que essa riqueza material. Eu fui pregar uma vez numa igreja em Bauru, nem vou dizer a denominação, senão vocês vão achar muito fácil. Eu preguei sobre aquela carta que Davi mandou, e eu nem sabia porque eu estava pregando aquilo. Davi fez uma carta dizendo para que colocasse Urias no lugar onde é mais difícil na batalha, e que o deixasse sozinho para que ele morresse. Eu fiquei a noite inteira com esse texto na cabeça e não consegui pregar outro. Até li outro e preguei esse. E eu nem sabia que aquele pastor tinha naquela semana cortado o sustento de todos os missionários para comprar uma chácara com quadra de futebol de salão e piscina e campo. Cortou. Aí toda hora eu falava: essa igreja está pecando com o pecado de Davi. Sabe do que? Botar os missionários no lugar que ninguém quer ir. Deixa ele sozinho para que ele morra. Meu irmão, quando a gente conhece a realidade missionária, eu queria que a minha esposa estivesse aqui, ela testemunha disso. O ano passado fizemos 30 anos de casado. Eu, como pai, fico preocupado com isso, mas meus filhos, os dois casados, o Israel e o Marcel, compraram para mim e para minha esposa um cruzeiro no navio. Eu achei que minha esposa merecia aquilo, foi presente dos filhos, e eu fui. Um navio muito luxuoso, muito chique. Na primeira noite teve um jantar de gala, e eu entrei no restaurante. E quando eu olhei, gente, era tanto luxo, tanta comida. Tinha comida do Japão, da Índia, comida italiana, comida grega, comida do Brasil, comida e garçons de todo lugar para servir as mesas. E tanto luxo, tanta coisa. A minha primeira reação foi sentar na mesa. E eu despenquei a chorar e eu não conseguia parar de chorar. Glória a Deus! E a minha esposa, que me conhece, sentou perto de mim e ela já sabia. Ela disse: você está pensando lá na Índia, não é, Cláudio? Eu falei: como que eu posso participar de uma coisa dessa? Se eu estou lembrando agora de criança comendo argila, como eu vi da janela do trem, criança pegando barro, argila no chão, comendo barro, comendo argila. Eu dizia: como que eu posso participar de uma coisa assim? Gente, se no mundo não houvesse nenhuma miséria, teria significado pastores fazer coleção de Land Rovers, 15 Land Rovers na garagem, casas, mansões.
que a pessoa tenha liberdade de ter o que ela tem. Mas quando a pessoa entende a prioridade do reino de Deus, você e eu não sou capaz de ter nenhum carro novo. Porque eu lembro de gente que não tem nada. E eu não posso dizer que eu sinto Jesus se isso não me afeta. A igreja de Laodiceia está instalada. Gente que não sente nenhuma dor pela miséria de nada e só ajuntando, enriquecendo, e púlpitos de mármore, de meio não sei da onde, e mansões, e diversão, e campos de futebol, e piscinas, e tudo isso pode ser bom, mas se não fosse o mundo miserável que a gente vive. E o pior de tudo, e o que identifica a igreja de Laodiceia, é que a pessoa acha que porque a igreja tem todas essas coisas materiais, ela está muito bem espiritualmente. É aquela igreja pobrezinha que não tem isso, esses irmãos não estão com nada. Esses irmãos não estão entendendo nada do Evangelho. Gente, essa doutrina dessa material, egoísta, que se expande feito fogo e mato seco nas igrejas. Meu Deus. Eu uso no meu livro o termo evangelho transgênico, porque nada disso é evangélico. Evangélico é o evangelho, e o evangelho combina com a simplicidade. É claro que é gostoso estarmos aqui tudo bem arrumadinho, mas nenhuma ostentação, nenhum surto de superioridade. Essa é a igreja de Laodiceia. O Espírito de Deus, ironicamente, fala para eles e diz: vocês acham que vocês são ricos e que não falta nada para vocês? Por causa do colírio que eles fabricavam lá, ele disse: eu aconselho que vocês comprem esse colírio, pega esse colírio e coloca nos olhos, para vocês enxergar que vocês são miseráveis espiritualmente falando. Essa é a igreja de Laodiceia, doída assim, gente. Põe esse colírio nos olhos, para vocês verem que vocês são miseráveis, cegos. Vocês não se enxergam. Meu Deus. Vocês não se enxergam. Tem cultos nos Estados Unidos agora que sorteia carro de domingo para aumentar o número dos clientes. Outro dá computadores, assim. Isso é muito longe, não, aqui no Brasil mesmo. Meu amigo Flávio Simões, ele tem uma voz bonita. Ele era a voz que anunciava o encontro de avivamento, dizendo assim: avivamento total, pregadores, nem sob tortura eu vou dizer. Mas depois dizia: e será sorteado um carro 0 quilômetro. Eu liguei para lá, só para sentir que era. Eu liguei e disse: olha, eu queria comprar ingresso, porque hoje a linguagem do reino de Deus está assim: é comprar ingresso, é show, é não sei o quê. Você tem que comprar ingresso para ouvir a palavra, para buscar avivamento. Você tem que comprar ingresso. Eu falei: olha, eu queria comprar ingresso, mas eu disse: eu queria comprar ingresso só para o dia que fulano de tal vai pregar. A moça disse: mas não, senhor, o senhor pode comprar ingresso só para esse dia, mas daí o senhor não tem direito ao sorteio do carro. Eu falei: ah, mas que pena. Porque esse negócio de avivamento aí eu não estou interessado, não estava interessado nem no carro. Aí quando ela percebeu o que eu estava falando, ela desligou o telefone. Para motivar que alguém vá atrás de avivamento, precisa sortear um carro. Essa é a igreja de Laodiceia que a gente está vendo aí acontecer diante dos nossos olhos. Porque ele acha que ele confunde o que é material com o que é espiritual. Não sou nada contra alguém ter alguma coisa material.
O que eu estou dizendo é que a desgraça, a igreja de Laodiceia acontece quando alguém acha que por ter coisa material ele já é rico espiritualmente. Põe colírio nos teus olhos para você enxergar o quanto essa igreja é pobre espiritualmente. Essa é a primeira característica, linda característica. Segundo lugar, a igreja de Laodiceia é a igreja morna. Ainda aproveitando as características do próprio lugar, Jesus, sabendo que ali tinha termas, balneários, resorts de água morna, disse: porque essa igreja é morna, eu estou a ponto de vomitar, porque não há quem beba água morna. A gente poderia precipitadamente achar que uma igreja morna e usar todos aqueles bordões que se usa, né, no pentecostalismo, dizer pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Igreja morna é aquela igreja que não faz barulho. A gente poderia dizer isso sem entender ou buscar o Espírito de Deus e entender o que é igreja morna. Mas desde que o pastor João me convidou, João Pedrosa me convidou para estar aqui, eu tenho orado à noite, perguntado ao Espírito Santo: o que é uma igreja morna? E a resposta eu tenho para dar a vocês. Uma igreja morna é uma igreja que fala de amor, conversa sobre amor, tem ambientes de amor. A pessoa diz: hoje o ambiente aqui está cheio de amor. Mas esse amor não passa de palavras e conversas, e não chega a ser um amor, ação, um amor alto. Não ameis de palavra nem de conversa, mas que o amor de vocês seja mostrado através de ato, de ação. A igreja morna é uma igreja que só sabe do amor na teoria e não coloca isso em prática. Eu tenho que me socorrer de um segundo texto que eu vou ler para você. Porque uma igreja morna, que só fala de amor, mas não vive esse amor, é uma igreja que não ama o próximo, é uma igreja que não tem vida espiritual, é uma igreja morta. E eu quero falar para vocês disso, me socorrendo de um segundo texto em Lucas capítulo 10. Se você puder abrir aí junto. Uma igreja morna, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. E aqui eu aproveito para esticar um pouquinho sobre achou aí? Quem achou, diga amém. Lucas 10, a partir do 25. O título é A Parábola do Bom Samaritano. Para justificar o que eu falei antes, a igreja morna é uma igreja pentecostal que não faz barulho. Eu quero contar a vocês que eu fui pregar numa cidade chamada Coporanga, no Espírito Santo, num congresso que era sobre fogo e glória. Eu de propósito, gente, eu resolvi fazer uma coisa, mas no meio até eu me arrependi, mas daí não tinha como voltar atrás. Eu percebi, e eu não digo a denominação nem sobre tortura, mas eu cheguei um dia antes naquele congresso, e eu percebi que os queridos irmãos que estavam reunidos ali, eles tinham um entendimento que a glória de Deus, ou a manifestação de Deus, era o barulho que se faz, né, na hora que se reúne. Eu sou um tanto barulhento, você já percebeu isso? Mas eu procuro fazer barulho com conteúdo. Mas ali o barulho era sem conteúdo nenhum. Se usava os
bordões mais manjados assim, para fazer aquela gente fazer barulho, como esse. Quem é pentecostal e não faz barulho, está com defeito de fábrica. Ele tinha todas essas frases. Tanto que no dia que eu fui pregar, eu pedi para a pessoa falar assim para a pessoa que está do lado. Quando fui começar a pregar, fala para a pessoa que está do seu lado aí, olha para ele e diz assim, pode olhar e diga assim: meu irmão ou minha irmã, se o pregador mandar repetir alguma frase de efeito, não precisa falar para mim, tá bom? Porque era só assim, olha para o seu irmão e fala, e lá vinha a frase de efeito. O pregador pregou um dia antes que eu, ele disse assim, quando eu vinha para cá, eu peguei o meu avião, quando eu coloquei meu avião na pista, você sabe quem chegou? Ele perguntou, posso entrar no seu avião? E aí ele disse, Deus Pai! Essa história não é verdadeira. Mas ele disse que Deus Pai perguntou se podia entrar no avião. E eu disse, Deus Pai, entra no meu avião. E Deus Pai está aqui. Olha para a pessoa do seu lado e diga, Deus Pai está aqui nessa noite. Deus Pai está aqui. Agora levanta e pula e grita e dá uma mordida no meio do Noé. Era aquele barulho. Depois chegou o Espírito Santo. Aí Jesus estava atrasado. E a viagem precisava vir. Ele precisava vir, mas Jesus estava atrasado. Ele ficou 1 hora nessa história. E não saiu disso a pregação. Eu fiz uma pesquisa lá fora, falei, irmão, o que achou? Ele falou, irmão, que fogo, irmão. Que bênção, irmão. Eu falei, sobre o que foi a mensagem? Eu falei, eu não sei não, mas que bênção, irmão. Aí eu falei, é assim. Aí na hora eu pensei, amanhã eu vou fazer um teste aqui. E eu arrependi na metade. Eu pedi para eles, eu sabia que eu não podia chegar lá e dizer assim, Deus ama você, porque eles não entendem esse tom assim baixinho. Mas se eu quiser provocar o barulho, eu tenho que usar o estilo dele, dizer assim, essa cadeira não ama você, esse computador não ama você, esse microfone não ama você, esse corpo não ama você, esse óculos não ama você. Deus ama você. Aí eles fazem barulho. Eu testei assim mesmo. Eles ficam fazendo barulho que nem criança para entrar para pular corda, sabe? Ele fica esperando. Aí ele faz barulho. Eu falei, eu vou fazer um teste. Eu pedi a eles, como eu pedi a vocês aqui, para abrir em Lucas capítulo 10, versículo 25. E antes de ler o texto, eu falei que ia pregar sobre o bom samaritano. E usando esse estilo de fazer eles fazer barulho, tinha uma banda que tocava de acordo com tudo que eu falava. Eu comecei a pregar sobre o bom samaritano assim. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos salteadores. Até aí dá certo, não dá, gente? Aí para onde eu fui, disse, e aquele homem olhando para os salteadores disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho vos dou. E a um deu 10 talentos, a outro deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, segundo a capacidade de cada um. Aí eu gritava e aplicava e dizia, e Deus vai dar talento para você nessa noite. Olha para o seu irmão e diga, Deus vai dar talento nessa noite. E foi aquele negócio. Eu estou pregando sobre o bom samaritano, gente. Olha onde que eu já estava. E depois disso, aqueles salteadores levaram aquele homem para o deserto para que ele fosse tentado. E eis que um carro de fogo ocultou da vista deles. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Deus mandou os corvos e trazerem alimento, mel silvestre e gafanhoto. Aí eu gritei e disse, e a tua vitória tem sabor de mel. E a banda começou a tocar, tem sabor de mel, tem sabor de mel, sua vitória tem sabor de mel. Eu estou pregando sobre o bom samaritano, gente. Aí o barulho estava tão grande que eu senti que eu podia falar qualquer coisa, que eles faziam barulho. Eu disse, olha para onde eu fui. Depois disso, aquele homem que foi assaltado foi na casa de Jezabel, que é mãe dos filhos de Zebedeu, e disse, eis que tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. A rainha de Sabá, ouvindo aquilo, ficou maravilhada e disse, não me contaram nem a metade, desde o dia de Sodoma e Gomorra, que Deus salvou do dilúvio, sua família de Jó. Eu nunca vi tanta imoralidade.
arrependido de ter começado. Mas eu fui mais um pouquinho e disse, e aquele homem que foi assaltado saindo dali viu Zaqueu pendurado pelo cabelo na árvore. Eu falei, Zaqueu, a banda começou a tocar, como Zaqueu. Aí podia falar qualquer coisa. Eu falei, Dalila então cortou o cabelo de Zaqueu. E o que sobrou foram 12 cestos cheios, com o qual ele alimentou aquela multidão. Eles não percebiam que estava nada errado. Eles faziam barulho como se tudo tivesse certo. Aí eu esperei eles fazerem aquele barulho, só para dizer, gente, a manifestação de Deus não é esse barulho sem sentido. Por isso eu disse a você, quando se fala no nosso meio de igreja morna, você já imagina, a igreja morna é uma igreja que não faz barulho. E essa igreja é muito morna, não é pentecostal. E aí provoca as pessoas a fazer barulho. Mas sabe o que é uma igreja morna? É composta por personagens que estão nessa história aqui, que eu vou ler para você um pedacinho aqui. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo, mestre, que farei para ter a vida eterna? Essa é a pergunta mais importante da Bíblia. E Jesus lhe disse, o que está escrito nas Escrituras? Como você interpreta? Já que ele era doutor da lei, intérprete, ele respondeu e disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse, você respondeu bem, faça isso, e você terá a vida eterna. Ele, porém, o doutor da lei, querendo se justificar, disse a Jesus, em tom de zombaria, ele disse, mas quem é o meu próximo, Jesus? Uma igreja morna é composta de gente assim, que sabe sobre o amor na teoria, mas que não o pratica. Aquele homem fez a pergunta mais importante da Bíblia para Jesus: o que posso fazer, Jesus, para ter, o que preciso fazer para ter vida eterna? Aqui, já que é uma semana teológica, me deixa eu dar uma explicaçãozinha a você. O que é vida? Sem se aprofundar muito, mas se você dedicar um tempo e for a raiz das palavras, você vai encontrar que morte, a raiz da palavra, significa separação, e a palavra vida, na sua raiz, significa união. Eu tive um netinho porque houve uma união de gametas ali, a biologia explica, do meu filho e da minha nora. Aquela união originou a vida material. Vida espiritual é quando o espírito humano está ligado ao Espírito de Deus, e isso se faz através do vínculo da perfeição, como lá em Colossenses 3,14 diz, o vínculo da perfeição, que é o amor do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo dá um testemunho de vida eterna quando ele diz assim: nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, criatura nenhuma pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está dizendo, eu estou unido a Deus para sempre pelo amor de Jesus. Isso é vida espiritual. Se isso é para sempre, é vida eterna. Como? Então a pergunta é: como eu vou fazer? O que eu preciso fazer, Jesus, para o meu espírito estar para sempre ligado ao Espírito de Deus? E Jesus disse: como que diz a lei? As Escrituras, como você interpreta? Aquele homem conhecia na teoria, ele disse:
Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, toda a tua força, todo o entendimento, todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse e respondeu: bem, façam isso, e você vai ter vida. Jesus, aleluia. Mas ele quis se justificar, sabe por quê? Porque ele é morno. Porque ele é personagem característica de igreja morna. Ele sabe na teoria, mas ele não faz nada a esse respeito na prática. A igreja de Laodiceia é uma igreja que só fala de amor, mas não vive esse amor. Não ama nem a Deus e nem ama o próximo. É uma igreja que ama a si mesma. Por favor, me dê ouvidos. Dê ouvidos ao Espírito de Deus para entender o que eu quero dizer com isso. Aquele homem não fazia isso, quis se justificar, e aí fez uma pergunta em tom de deboche: mas quem que é o próximo, Jesus? Aí Jesus foi fundo. Ele contou de um rapaz, e agora contando a história certinha como é. Contou de um rapaz que tinha acabado de ser assaltado, estava morrendo à beira do caminho. Aí Jesus disse: primeiro, duas personagens que passaram por aquele caminho. Olha a profundidade de onde Jesus foi para responder isso. Estava saindo nada mais, nada menos do que o sacerdote e o levita, os que entendem tudo de culto. Ninguém entende mais de culto do que eles. O sacrificador e o seu auxiliar. Ninguém é mais importante do que eles na hierarquia humana. E eles exemplificam bem a igreja morna. Por quê? Eles viram o rapaz que foi assaltado, que estava morrendo, mas eles saíram fora do caminho para não prestar socorro. Duas coisas só, gente, porque o meu tempo vai indo, que caracterizam uma igreja morna e caracteriza a igreja de Laodiceia. Por que eles não foram até aquele rapaz? Primeiro lugar, porque eles não tiveram compaixão. A igreja morna, a igreja de Laodiceia, é uma igreja que não tem compaixão das pessoas. O que é ter compaixão? Meu irmãozinho Márcio, meus irmãos, o que é ter compaixão? Sabe o que é ter compaixão? É sentir a dor da outra pessoa como se fosse a sua própria dor. Sabe que esses ideais de Jesus na nossa vida, como seus seguidores, são difíceis da gente alcançar. Amar o próximo como amar você mesmo. Sentir a dor do outro como se fosse a sua própria dor, eu sei que é algo difícil de alcançar. Para mim parece que é um ideal que está lá no horizonte. Eu digo: Jesus, quando é que eu vou poder conseguir fazer uma coisa dessa, Senhor? Esse ideal, o que o Senhor quer para mim, eu não consigo. Parece que é algo que está lá no horizonte. Se eu dou 2 passos na direção dele, ele dá 2 passos para lá, Senhor. Se eu corro na direção desse ideal, ele corre para lá, eu nunca alcanço. Eu já perguntei ao Espírito do Senhor: para que, Senhor, eu tenho um ideal que eu nunca alcanço? E o Espírito do Senhor me respondeu, numa madrugada, como se eu tivesse um fone de ouvido: o importante é você continuar caminhando. Por isso vocês são chamados do a nossa vida, a importância, lá em Atos 9 diz: Paulo tinha carta para persegui-los no caminho, os caminhantes. Por que nós somos
menos um pouquinho que com Ele. Se é difícil sentir a dor do outro como se fosse sua própria dor, claro que é. Mas quer ver um sinal claro de que não ama, você não ama o próximo, que a igreja de Laodiceia não tem compaixão, não ama o próximo, é quando, escute bem, se o que você sente diante da dor que o outro está sentindo é absolutamente insignificante, se fosse comparado ao que você sentiria se você estivesse naquela situação, se a comparação mostrar que o que você sente é insignificante, é que nem resultado de teste de farmácia, o resultado está claro: você não ama o próximo, você é morno. E Jesus diz: eu não consigo beber essa água morna, essa hipocrisia. Gente, pecador nunca incomodou Jesus. O que incomoda Jesus é hipocrisia, é gente que fala de amor, mas quando vê a necessidade, sai fora do caminho. Meu Deus. Só gosta de dizer que Jesus é o caminho, mas quando se depara com essa situação, verifica que é amor. O que Jesus diz: eu não posso beber essa água morna. Esse amor só teoria. Eles não sentiram nenhuma compaixão. Sentiram nada. Amanhã eu vou ligar lá no Datena, ligar naquele outro que fala: corta para mim. E eu quero saber o que aconteceu com o rapaz. Amanhã eu vou saber o que aconteceu. Ficou só com curiosidade do que aconteceu, mas não sentiu nenhuma dor. Segundo lugar, eles saíram fora do caminho porque eles não se importaram. Se importar é dar importância. Aquele rapaz, à beira do caminho, não tinha nenhuma importância para eles. Vamos fazer uma suposição da igreja morna, para você entender o que é a igreja de Laodiceia, o que é uma igreja morna que enjoa o Senhor Jesus. Vamos imaginar que quem tivesse caído à beira do caminho e fosse o Bill Gates de Jerusalém, o maior milionário da Judéia. Você acha que ele ia sair fora do caminho? O sacerdote, a liderança hipócrita? Coisa nenhuma, gente. Eles iam correr que nem criança atrás de quadrado, de balão que está caindo. Eles iam chegar correndo e ninguém chegue perto aqui, porque isso é responsabilidade nossa. Eu sou o sacerdote, eu sou o levita, aqui está o meu auxiliar, o levita. Isso é responsabilidade nossa. Cheguem para lá, porque isso é assunto nosso. Se fosse o Bill Gates, eles iam fazer assim. Gente, deixe o Espírito falar no seu coração e aclarear a sua mente, para você entender o que é que Jesus está falando da igreja de Laodiceia. Se eles fossem correndo porque identificaram que era o Bill Gates, eles teriam ido por amor àquela pessoa. Eles teriam ido por amor a eles mesmos. Eles não iam perder a oportunidade de se tornarem alvos da gratidão do Bill Gates, interessadamente por amor a eles mesmos. Meu irmão, eu cheguei uma vez em casa chorando e falei para minha esposa: pena que ela não está aqui, ela é testemunha do que eu falo. Eu disse: esposa, quando a gente enxerga uma coisa que a gente não enxergava, quando a gente vê uma coisa depois de velho, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com isso? Quando a gente enxerga isso, já quando é velho,
Agora que sou avô, posso falar assim. Queria ter visto isso, Rose, quando eu tinha 20 anos. Um pastor ligou para mim, eu não vou dizer o nome dele, por misericórdia. Ele falou: irmão, passou lá na minha igreja, falando de Índia, de missão. Olha, eu tomei uma decisão, irmão, eu vou com você para a Índia. Mas eu já sei que jeito que é lá na Índia. Aquela gente pobre, aquela sujeira. E eu não tenho condições de descer num lugar sujo e pobre daquele. Eu vou até o aeroporto, e do aeroporto mesmo eu vou voltar. E aí, irmão, se alguém perguntar para você: o pastor fulano de tal foi com você para a Índia? Meu irmão, você só diga, limite-se a dizer, responder: ah, foi sim, e não entre em detalhes, tá bom? Ele acha que ele manda as coisas assim, né? Acostumado a ser cacique, né? Porque eu vou voltar para o aeroporto, depois de um tempo, aí eu vou dizer que estive na Índia, e depois eu vou mandar um obreiro lá para abrir uma igreja nossa lá na Índia. E eu falei: pastor, naquela hora foi a hora que eu falei: meu Deus, isso torna claro que eu tenho pensado nesses dias. Gente que quer viver o Evangelho por amor a si mesmo. Ele não tem, eu disse: pastor, o senhor não tem compaixão de ninguém lá na Índia. Ninguém na Índia é importante para o irmão. O irmão só quer montar uma igreja para poder dizer: nós temos uma igreja na Índia. Porque só a instituição material interessa para o Senhor. Eis aí a igreja de Laodiceia. Gente arrogante. Nós vamos voltar, não vou mandar um obreiro lá para montar uma igreja lá, mas eu mesmo não posso descer naquela sujeira. Meu irmão, eu olhei para trás, eu vi na minha caminhada de 31 anos pregando o Evangelho, quanta gente que quer abrir igreja por amor a si mesmo. A preocupação deles é da igreja crescer, da igreja prosperar, da igreja comprar, da igreja enriquecer. Ninguém, Jesus está mostrando, ou a gente vive o Evangelho por compaixão das pessoas, por dar importância às pessoas, e o crescimento da igreja é só consequência disso, gente. Aleluia! Isso não é Evangelho de Jesus, isso é igreja morna, igreja de Laodiceia, arrogante, com surto de superioridade. Igreja que não tem compaixão de ninguém, ninguém é importante para eles, só eles são importantes. É verdade. Eis a igreja de Laodiceia, e eu sinto, meu Senhor, o Espírito de Deus dizendo: eu não posso beber essa água morna. Uma igreja que só fala de amor, mas não vive esse amor. Eu já vou terminar na hora que o pastor falou. Se fosse o Bill Gates, não só o sacerdote levita iam cuidar daquele homem, mas levar para o hospital, hospedaria, mas no dia seguinte reuniriam a multidão na praça e fariam um candente discurso, organizariam passeatas, todos de camiseta branca, bandeirinhas na mão, escrito: Bill Gates, estamos com você. Uma igreja de politicagem que nem a gente vê. É verdade. Que apoia um, apoia outro de acordo com os seus próprios interesses pessoais e denominacionais. Eis aí instalada, irmão, a última igreja, a igreja de Laodiceia. Meu Deus! Assim diz o Espírito de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Meu irmão, me deixe contar uma coisa só nessa noite. E eu conto isso com muito temor diante do meu Senhor. Glória a Deus! Meu irmão, Jesus é o supremo modelo. Meu Jesus. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada do que é o Evangelho até hoje. Jesus era verdadeiramente Deus
E ele se fez homem, porque primeiro ele uniu no seu próprio corpo Deus ao homem, e uniu o homem ao seu semelhante. Ele veio fazer vínculos. Jesus é o modelo. Quando foi despedir dos seus discípulos, ele pegou uma bacia com água, botou uma toalha na cintura, se ajoelhou na frente de cada um deles e lavou os pés sujos da estrada. Pedro disse: mas imagina, Senhor, eu não vou permitir que o Senhor faça isso. Jesus disse: se você não permitir, eu não tenho parte com você. Aí ele entendeu e disse: então na cabeça e lava tudo. Jesus disse: o que ele estava fazendo? Ele disse: ele estava ensinando o que é o amor. Amor não é sentimento psíquico. Amor não é só abstração, um sentimento, algo que está a 6.000 metros de profundidade. Amor é ação. O que Jesus fez? Ele serviu os discípulos para mostrar o que é amar. Ele disse: assim o que eu fiz, vocês façam também. Mas o Senhor fez o que, Jesus? Eu amei vocês. Amar é servir. Quando alguém diz assim: eu não amo mais a minha esposa, eu digo: então ame, irmão. Mas eu não amo. Eu falo: então ame. Nós vamos ficar o dia inteiro falando até entender o que eu estou falando. Mas irmão, eu estou falando que eu não amo. Eu estou falando para que você ame. Faça bem nela, sirva. Você não casou para você ser feliz, você casou para fazer a outra pessoa feliz. Faça algo por ela. Amar é isso, gente. Aleluia. Amor não é ficar só falando. Se bem que a esposa disse, né? Se você quer um conselho, eu estou lançando um livro ano que vem. É o primeiro volume só. Ele é dessa altura assim, desse tamanho assim. Em cima aqui da mesa ele é desse tamanho. Eu estou lançando um livro, é Como Entender as Mulheres. É o primeiro volume, é desse. Então, é bom você dizer que ela ama. Minha esposa diz assim: mas você não tem falado muito que você me ama. Eu falei: mas o que eu falei no dia que nós casamos está valendo ainda. Enquanto eu não falar diferente, mas ela não se contenta com isso. Mas amar não é só você falar eu te amo. Amar é servir a essa pessoa, é fazer algo para ela se sentir bem. É isso que Jesus quis mostrar. Segunda coisa, para nós ir embora: Jesus nunca curou ninguém para demonstrar nada. Eu digo a você, meu irmão, sem nenhum medo de errar, porque eu estou falando, eu recebi do Espírito de Deus. Essa demonstração de poder é um câncer que está acabando com a igreja do Senhor. É o fulano que passa, que é capaz de fazer, ele demonstra, ele fala placa do carro. Lá em Gurupi eu acabei descobrindo o que é isso aqui. Eu fui pregar, eu viajei de Palmas para Gurupi no lado de um rapaz. Eu convidei ele para ir na igreja que eu ia pregar lá em Gurupi. Ele disse: irmão, eu não posso ir naquela igreja não, porque eu fiz aquela igreja, eu trabalhei nela. Mas trabalhou como? Eu trabalho para esses camaradas que revelam. Eu falei: mas como assim, irmão? Por exemplo, se a igreja convida um camarada para ir lá em agosto, mês de julho, sou eu e 2 amigos meus que trabalhamos com isso. A gente vai em julho e diz: pastor, eu estou visitando a igreja aqui, mas a gente vai lá para anotar as coisas. A gente anota o nome dos irmãos, das irmãs, só os empresários que interessam, os ricos. Aí a gente anota a placa do carro, se conseguir notar o RG. Aí a gente passa tudo para o camarada que revela. Aí ele chega lá e vai tomando água, ele revela tudo. Essa demonstração de poder, gente, desde o pináculo do templo, nunca Jesus fez isso. Quando alguém dizia: Jesus, faz um milagre aí para a gente ver que o Senhor é poderoso, ele disse: eu não vou fazer nada, meu amigo, nesse sentido. E você leia de novo tudo. Se você nunca percebeu isso, leia o Novo Testamento inteirinho. Ele nunca fez. Por que a gente vai fazer? Como demonstração de poder, nós estamos convidando uma pessoa aí que ele faz operação, ele faz isso, ele vai demonstrar aqui. Meu irmão, eu afirmo sem nenhum medo de errar, o Espírito de Deus não está envolvido com isso. Glória a Deus. Todos os milagres que Jesus fez foi de compaixão.
Jesus não aguentava aquilo porque Ele tem compaixão. Ele sente dor. Eu vou encerrar, meu irmão, contando uma coisa que aconteceu comigo. Por favor, eu sei que tem gente que põe um pé atrás quando ouve uma história dessa, mas eu tenho medo de te dar nomes, endereços e comprovar tudo que eu estou falando. Eu tinha pregado sobre compaixão em Pirapozinho, a terra renovada, pastor Edmundo. Terminou o culto domingo, ele me deu uma carona até Presidente Prudente, e eu fiquei na garagem lá da Aviação Mota, esperando aqueles ônibus que vêm do Mato Grosso. 2h tanto da manhã, quase 3 horas, eu peguei um ônibus para Assis. Eu sei que eu desci em Assis, era 4h15 da manhã na rodoviária de Assis. Eu desci do ônibus, eu já entrei no toalete masculino. Eu tinha acabado de pregar sobre sentir a dor do outro como se fosse sua própria dor. Eu entrei no toalete, ali tinha os mictórios. Quando eu entrei, eu já deparei com aquilo, um rapaz caído debaixo do mictório. Uma figura triste, o cabelo todo comprido, barba, roupa rasgada, uma muleta caída para cá, outra muleta caída para lá, todo sujo, um cheiro horrível. Só de entrar eu senti aquele cheiro. E para você ter uma ideia da situação terrível, ele estava caindo debaixo do mictório e a água suja do mictório caía em cima dele. E quando eu entrei, irmão, eu digo diante de Deus, por favor, não creia que eu não inventaria uma história dessa. O primeiro pensamento que eu tive quando eu vi aquele rapaz, eu pensei: Deus do céu, e se fosse um dos meus filhos, oh Deus, que tivesse caído aí, Senhor? E eu estava sem óculos, e eu forcei um pouquinho a vista assim, e eu forcei mesmo enxergar meus filhos ali. E eu consegui imaginar o Israel caindo ali, depois o Marcelo, depois eu imaginei o Cristian caindo ali. Gente, quando eu fiz isso, eu nem encontro palavras para explicar, mas a dor que eu senti foi como se alguém me desse uma punhalada assim, puxasse da dor que eu senti. E quando eu fiz essa comparação, aquele rapaz se tornou a pessoa mais importante do planeta para mim. Eu afirmo a você, é do Espírito de Deus me ensinando na prática o que eu tinha acabado de pregar na teoria. Era um sentimento tão forte, tão doído, e eu abaixei, peguei ele no colo, fiquei procurando um lugar para colocá-lo, até que eu saí do lado de fora, tinha uma mesinha lá, baixinha, até eu voltei assim para ver se a mesinha estava lá ainda. E eu pus ele sentado ali, voltei lá, peguei a moleta dele, trouxe lá, pus do ladinho dele. Mas então, eu digo a você, sentindo o que o Espírito Santo me permitiu sentir naquela madrugada, que é o que ele sente. O Espírito me permitiu sentir o que ele sente pelas pessoas. É isso que ele sente. Sentindo aquilo sem nenhuma necessidade de querer demonstrar nada, mas sentindo aquela dor e dando tanta importância. Eu olhei para ele e disse: filhinho, você crê que Jesus pode curar você agora, filho? Ele olhou para mim assim, bem nos meus olhos, e disse: eu creio não, mas você crê? E eu disse: eu creio sim, filho, porque o Senhor Jesus está me permitindo sentir por você o que Ele sente. Ele sente a sua dor, filho. Você é muito importante para
de Jesus, filhinho. Em nome de Jesus. Levanta agora, filho. Levanta agora, filho. Ele levantou, gente. Ele levantou. E eu fiquei entusiasmado e disse: agora você vai andar até lá no toalete feminino. E vai bater a mão lá. Depois você vai vir correndo e vai pegar um abraço. Eu carreguei ele no colo, eu vi que as pernas eram mirradas. Ele não poderia fazer aquilo sem a muleta, mas ele estava realmente curado. E ele voltou correndo. Quando ele voltou, eu não queria saber se ele estava fedido. Eu também estava viajando uma semana. Mas ele voltou, deu um abraço, até rolei ele no alto assim. Era como se eu abraçasse o meu filho. Se você viu no Facebook o abraço que eu dei no meu filho, quando ele saiu lá de dentro e disse: papai, papito, eu sou papito também. Eu dei aquele abraço naquele rapaz, como eu abracei meu filho no dia que nasceu o filho dele. Aí eu entendi. Eu não queria contar nem em casa, porque eu disse: Senhor, o Senhor Jesus dizia: não conte nada para ninguém. Eu acho que isso aqui eu não posso contar nem para minha esposa, porque é uma aula prática do que eu tenho pregado na teoria. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna que não sente nada, mas o que Jesus sente é algo quente. É pelando de quente essa compaixão. Eu fui pregar, eu tomei a decisão de não contar para minha família, para não virar nenhuma ideia de manifestação de poder nenhum. Mas um dia o Marcel, ele começou a pregar e ele me disse: papito, eu estou terminando na hora certinho que o pastor falou. Ele disse: papito, eu vou pregar, mas eu sei que o Senhor tem uma coisa para me dizer. Eu estava orando e eu sei que o Senhor tem uma coisa para me dizer. Porque Jesus morreu na cruz, mas é algo que eu nunca ouvi ainda, e eu já ouvi muita coisa. Porque Jesus morreu na cruz. O Senhor não tem uma coisa para me dizer? Eu falei: eu tenho, Marcelo, mas não é agora. Aí um dia eu fui pregar lá em Ilha Solteira. Não, porque deixa eu terminar de contar a história. Aquele rapaz, aí eu tinha um dinheirinho ali que eu pude compartilhar com ele. E eu disse para ele: você pode terminar a noite em um hotel, amanhã compre uma roupa melhor. Você é de onde? Ele disse: eu sou de Três Lagoas. Eu falei: olha, esse dinheirinho aí dá para você viajar para lá. E você vai levar um dinheirinho, e você vai levar uma carta que eu vou escrever aqui. E você vai andar com essas cartas, com essa cartinha minha nas igrejas. E eu escrevi sobre compaixão. Não era uma carta para a igreja de Laodiceia. Era uma carta para até ele achar uma igreja de Filadélfia. E ele levou essa cartinha. O tempo passou, eu fui pregar em Ilha Solteira, que é do lado de cá, do estado de São Paulo. Eu sentei lá na frente. Aí chegou uma turminha ali, sentou tudo ali. Não conheço aquela gente. Aí o pastor disse assim: irmão Cláudio, conhece aquele rapaz que sentou ali perto daquela moça ali? Eu já olhei para aquele rapaz e disse: pastor, quando a gente fica velho, duas coisas acontecem com a gente. A primeira, a gente começa a esquecer. Ele nem esperou terminar de falar a minha piadinha, né? E ele já falou: Cláudio, é o rapaz que você encontrou na rodoviária. Glória a Deus! Aí eu olhei para ele, gente. O rapaz, a barba feita, bonito, do lado de uma moça bonita, e aquela gente que veio ali de Três Lagoas. O pastor disse: aquele rapaz, ele foi com a sua cartinha na igreja, ele tinha um casal que tinha um quarto nos fundos e abrigou ele, arrumaram emprego para ele. Você nem imagina, aquela moça ali já é noiva desse rapaz. Ah, irmão, eu senti uma alegria tão grande nessa. Aí, para terminar, eu fui pregar na igreja dos meus filhos.
responder a pergunta do Marcelo. E eu estava pregando, o Marcelo tocando. Aí eu contei essa história. Claro que a minha família toda começou a chorar pelo amor tão grande que a gente tem. E eu terminei a mensagem, eu olhei para o Marcelo e disse: filho, lembra que você me perguntou, me disse que eu tinha uma coisa para te dizer, porque Jesus morreu na cruz, que você não tinha ouvido ainda? Pois eu tenho, filho. Eu disse para ele: meu filho, o que eu fiz na minha imaginação, colocando você e seus irmãos no lugar daquele rapaz com a vida destruída, o que eu fiz na imaginação, Deus fez de fato e de verdade. E Ele colocou o seu Filho no nosso lugar, para mudar nossas vidas destruídas. Meu irmão, Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz: vocês são mornos, eu não posso beber essa água morna, porque vocês apenas falam sobre mim, mas eu quero que vocês tenham compaixão. Aleluia. A cada dia mais chegar mais perto de sentir a dor do outro. Hoje eu faço comparações diretas. Eu sempre comparo alguém que está sofrendo com alguém muito próximo a mim, e eu posso sentir melhor a cada dia. Deus quer que você se importe. Essa é a palavra daquele que é o Amém. A terceira característica e última da igreja de Laodiceia, infelizmente, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Mas a verdade é que eu estou fora dessa igreja de Laodiceia. Eu não posso beber essa água no nome de vocês. Eu não posso conviver com essa hipocrisia de vocês. Eu não faço parte disso. Vocês usam o meu nome, mas eu estou fora de tudo isso. Eu não tenho a ver com as importâncias humanas de vocês. Eu não tenho a ver com o acúmulo de desnecessário de riquezas, com vidas regaladas e em desacordo com a miséria do mundo. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês apenas usam o meu nome, mas eu estou fora. Mas ele diz: mas se arrependam, abram a porta. Se vocês se arrependerem e abrirem a porta, eu vou entrar. Aleluia. Eu vou cear com vocês e vocês vão cear comigo. A terceira e mais terrível característica da igreja de Laodiceia é que Jesus não faz parte dessa igreja de Laodiceia. Ele está fora, mas ele bate em busca de arrependimento, porque ele quer entrar. Essa é a palavra que o Espírito de Deus me deu para pregar para vocês. E eu não sei o que você vai fazer com